Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ai de nós se não fosse o Senhor. Temos que glorificar o nome dele pelo que ele é, não pelo que ele faz, porque ele pode tudo e todas as coisas. Tudo que você precisar, colocar diante do Senhor, ele é poderoso para fazer. Porque nada é impossível para ele. Então persevere no Senhor em tudo aquilo que você quer, em tudo aquilo que você precisa da parte dele, porque no tempo certo ele vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Coríntios, onde a palavra do Senhor diz assim: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura, da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh glórias! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Glória a Deus! Porque vindes, irmãos, a vosso coração, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Oh, glórias a Deus! Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus! Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezáveis, as que não são, para aniquilar as que são. Aleluias! Para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Aleluias! Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus a sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Aleluias! Oh, palavra poderosa, palavra maravilhosa. Glória a Deus por mais uma pregação, por mais uma palavra do Senhor. A cada dia o Senhor tem nos ensinado, A cada dia o Senhor tem falado conosco através da palavra. E a gente só não tem de Deus se não buscar, Se não praticar, nada recebemos da parte do Senhor. Deus, ele escolhe as coisas loucas, deste mundo para confundir as sábias. Quantos sábios aí, quantos que se acham, sábio, mas Deus confunde, aquele que não é com aquele que se acha que é, Quantos de nós, meus irmãos, a gente um dia não foi uma pessoa, vamos dizer, louca, perdida, E Jesus nos encontrou, Jesus nos achou, nos libertou, nos salvou. Quantas pessoas se acham sábia, quantas pessoas se acham demais, que sabe tudo, que faz tudo, e despreza aqueles que não são. Aqueles que a gente olha nas condições dele, No jeito de ser, no jeito simples. A gente não vê condições, não vê capacidade nele. A gente olha para uma pessoa, acha que ela é incapaz, mas é daqueles que Deus gosta. É aqueles que Deus quer. É aqueles que Deus muda.
é aquele que Deus transforma. São aqueles que Deus faz ser alguém. A gente não pode olhar para alguém que a gente vê que é vulnerável, é necessitado, é doente, e ignorar ou julgar. Porque aqueles Cristo quer salvar, aqueles Cristo quer levar a salvação, aqueles Cristo pega e faz ser alguém. E confunde aqueles que olhou, aqueles que se achou demais, aqueles que achava que era, que tinha, que podia. E ali Deus muda aquela situação, aquele pequeno, aquele improvável, aquele que ninguém dá nada, aquele que as pessoas rejeitam, aqueles que as pessoas ignoram, aqueles que as pessoas abandonam, aqueles que as pessoas não dá nada, não quer saber dele. É desses que Deus pega, transforma, muda a história, muda a vida, muda a situação. E Deus faz ser alguém, ser um servo dele. Quem é que vai dizer a Deus que ele não pode mudar a vida de alguém? Você pode olhar para alguém e não dar importância. Você pode olhar para alguém que esteja menos arrumado do que você, que esteja passando necessidade menos do que você, que ali você pode olhar para uma pessoa numa condição precária, você pode olhar com teu olhar carnal, julgar, abrir a tua boca e falar: esse daí não dá nada, esse daí já está perdido, esse daí, oh meu Deus, não tem mais jeito. Mentira, esse tem, esse Cristo pega, este Cristo levanta, este Cristo limpa, esse Cristo liberta, esse Cristo transforma e faz ser alguém. Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus ele veio para aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém quer nada, aqueles que ninguém quer por perto, aqueles que alguém ignora, aqueles que alguém se afasta. É para esses que Deus capacita para algo. Quem de nós um dia não já foi perdido? Quem de nós, alguém não já olhou para nós e já nos julgou? Quem de nós não já foi rejeitado pela família, abandonado por pai e por mãe, rejeitado de amor, rejeitado de carinho, né? Rejeitado de tudo. Mas Deus ali já tinha um cuidado. Deus ali já cuidava, Deus já batia o olho ali naquele e já dizia: esse é o meu filho, esse é meu, ninguém toca, ninguém vai fazer nada com ele, porque aquele Deus já estava de olho, aquele para Deus ia ser alguém, aquele para Deus ia ser um vaso na mão do Senhor, para usar, para ser usado por Deus, para levar a palavra, para pregar a palavra, para usar autoridade. Aquele Deus fez um servo dele. Aqueles que ninguém dava nada, aquele que foi rejeitado, aquele que foi abandonado, ignorado. Quantos a gente sabe, meus irmãos, que a família rejeita, que a família abandona, que a família não quer saber, que a família só faz criticar, apontar, condenar. E é esses aí que Deus transforma e mostra e deixa com que a família toda veja aquele que ele julgou, aquele que ele não se importou, aquele que ele não amou, aquele que ele rejeitou. Deus levanta, Deus prepara, Deus capacita, Deus faz um vaso de honra nas mãos dele, para que aquelas pessoas que maltrataram, que julgaram, que abandonaram, veja o servo que Deus transformou, o servo que Deus fez, o servo que Deus mudou. Só Deus pode mudar o homem, só Deus pode mudar o ser humano, só Deus pode transformar alguém, porque o ser humano ele vai olhar
para o outro e só vai ver os defeitos, só vai ver as coisas, só vai olhar com um olhar ruim, com um olhar de condenação, com um olhar de julgamento, mas Deus não. Deus olha com um olhar de pai, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Deus vai olhar e vai salvar e vai levantar aqueles quem ninguém dava nada. Todos nós, um dia, a gente foi uma pessoa perdida, talvez rejeitada por alguém, rejeitada por uma família, talvez até aqueles que dizia amigo, não se importava, não queria saber, não ficava muito tempo perto, mas Deus ali já estava cuidando, Deus ali já estava protegendo, Deus ali já tinha planos na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, aqueles que acharam que não ia ser nada, não ia ser ninguém, Deus levantou e está aí para que todos vejam como é que Deus faz, como é que Deus trabalha, como é que Deus transforma. Então, se você olha para alguém, se você vê alguém numa situação precária, vulnerável, se você vê uma pessoa abandonada, rejeitada, não olhe com o olhar de acusação, de julgamento, dizendo esse aí não presta, esse aí não vai dar para nada, esse aí não presta para nada, esse aí já está perdido. Não tá não, minha irmã. Se Deus tiver plano na vida dele, se Deus tiver plano na vida daquele, daquelas que estão assim, desse jeito, Deus levanta. Deus tira do pó, tira do monturo e faz ser alguém, faz ser vaso de honra assim na mão dele. Porque Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes. São essas pessoas que Deus quer, são essas pessoas que Deus levanta, são essas pessoas que Deus quer fazer vaso na mão dele. Porque são esses que aqueles que se acham, né? Que acha que tem sabedoria demais, que acha que pode demais, Deus levanta para confundir. Por isso, se você, minha irmã, meu irmão, está em lugares aonde você olha para pessoas e vê bem vestida, engravatado, achando o maioral, achando que fala bonito, achando que prega bem, achando que é o bambambam, não se diminua. Não se diminua diante dessas pessoas, porque você, por ser pequenininho, por não estar tão engravatado igual ele, você tem mais algo forte dentro de você, você tem mais algo de Deus dentro de você do que aquela pessoa. Se ela olha para você com um olhar de rejeição, se ela olha para você e te ignora porque ela se acha demais, não se diminua, não se entristeça, porque maior na tua vida é Deus, quem tem cuidado de você é Deus. Talvez dentro de você tem mais de Deus do que na vida dele. Então permaneça sendo esse servo humilde, aonde você chegar. Não importa como tu tá vestido, como tu tá calçado. O importante é o que Deus acha de você. E no tempo certo, Deus vai confundir muitos, fazendo o que Ele vai fazer na tua vida. Muitos vão se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Muitos vão olhar para você e vai dizer, aquele ali, que era assim, que era assado, tá daquele jeito, tá assim. Vão ver que foi Deus que mudou a tua vida, a tua história, foi Deus. Porque esta mudança, essa transformação só vem de Deus, não vem do homem. O homem é falho. Então Deus aqui ele fala, né? Que ele escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Ele escolheu aqueles que ninguém dá nada. Ele olha para aqueles que o mundo rejeita, que as pessoas rejeitam, que para eles não presta para nada. É esses que Deus quer. É esses que Deus tem um cuidado. É esses que Deus ama. Minha irmã, quantas pessoas eu já vi, já ouvi alguém falar para determinada pessoa:
Ah, aquele ali é maluco, ali não vai dar para nada. Ali não sai coisa com coisa. Ah, ali não tem mais jeito. E eu já vi com os meus olhos a transformação de Deus. Eu vejo com meus olhos a mudança de Deus na vida dessa pessoa. Eu olho para esta pessoa e vejo o quanto Deus mudou. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim, que alguém olhava e não dava nada, julgava, apontava, falava horrores dele, abandonado pela família, rejeitado por pai e mãe, abandonado por família. A família nenhuma suportava, fingia que gostava, fingia que suportava, mas no fundo, não tinha amor nenhum por ele. E hoje, Deus levantou, Deus libertou, Deus capacitou. Hoje, para a glória de Deus, é vaso de honra nas mãos do Senhor. Hoje é um profeta de Deus que leva a palavra, que prega a palavra com verdade, que fala sem medo de errar, que fala sem se importar se alguém vai gostar ou não do que vai ouvir, mas ele obedece a palavra de Deus, para a glória de Deus. Hoje eu vejo a mudança que Deus fez, a transformação, da onde Deus tirou das garras de Satanás, tirou do poço de lamaçal, aonde ninguém dava nada, aonde as pessoas olhavam, rejeitavam, julgavam. A primeira rejeição que ele teve foi da família, que a família julgava, a família não suportava, não amava. Foi rejeitado por mãe e pai, nunca teve o carinho nem o amor de pai e mãe. E hoje está um homem de Deus, um servo de Deus, para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Hoje, aquelas pessoas que humilhou, que rejeitou, que ignorou, que suportou porque não sei porquê, hoje está vendo o homem de Deus que se tornou. E todo mundo teve que se calar. Todo mundo teve que ficar calado, aceitar o que Deus fez na vida dele. E tem comprovação da mudança de Deus, porque vê Deus na vida dele. Não tem como falar que a mudança não foi de Deus, que ele não serve a Deus, porque vê Deus usar, vê Deus falar, entregar ali aquilo que Deus vai fazer. Deus manda ele largar a espada lá, ó, a palavra igual a espada de dois gumes. E eles sabem, eles reconhecem, querendo eles ou não, que ele se tornou um servo do Senhor para a glória de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, se tu tem um familiar, se tu tem um irmão na tua família, um sobrinho, uma sobrinha, uma irmã, um irmão, um tio, um parente, minha irmã, que você olha, hoje está numa situação vulnerável, uma situação que você olha e está lá embaixo, na lama, está lá embaixo servindo Satanás, está nas trevas, está na escuridão. Olhe com o olhar de Deus, com a bondade que Deus tem. Olha com teu olhar de misericórdia. Olhe com teu olhar de serva do Senhor. Porque Deus vai libertar, porque Deus vai tirar, porque Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Olha para ele declarando que ele vai ser um servo do Senhor, que vai ser vaso na mão de Deus. Aqueles que ninguém dá nada, se tu é mãe e alguém chega para teu filho falando que teu filho é louco, que teu filho é isso, é aquilo, a tua filha, teu esposo, a tua esposa, olhando para você dizendo, deixa para lá que não tem mais jeito. Não, minha irmã, Deus tira da lama, Deus tira do monturo, Deus limpa, Deus transforma, Deus dá as vestes novas, Deus
salva sim. Deus faz ele ser vaso de honra nas mãos dele, para levar a palavra, para pregar a palavra dele. Deus faz sim. Deus transforma sim. Então não olhe para aqueles que você acha que não tem mais nada, que não pode mais nada, que não vai a lugar nenhum. Não olhe com este olhar. Olhe com o olhar espiritual, olhe com o olhar de Deus, a bondade do Senhor, declarando que Deus vai tirar ele da lama, vai tirar ele da escravidão, vai tirar ele da escuridão, vai tirar ele das trevas, que Deus vai abençoar, Deus vai libertar. Porque Deus liberta, minha irmã. Deus tira assim das mãos de Satanás. Basta tu perseverar. Basta tu guerrear ali, ó, na presença de Deus. Porque Deus salva a tua casa, salva a tua família. Não desista dos teus. Não desista de buscar pela tua casa, pela tua família. Que assim como Deus transformou a nossa, eu creio que eu estou falando para a serva de Deus, para servo do Senhor, que Deus resgatou, que Deus mudou, assim vai ser com tua família, assim vai ser com o restante da tua parentela. Mas continue declarando, dizendo que ali para Deus tem jeito, que ali para Deus tem libertação, que Ele vai ter salvação sim, que Ele vai ser vaso de honra sim nas mãos do Senhor. Minha irmã, eu olho para mim hoje e digo, meu Deus, agradeço a Deus porque Deus foi tão bondoso comigo, Deus foi tão misericordioso, Deus me tirou do poço de lamaçal, Deus me tirou das garras de Satanás. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sirvo a Deus para a glória dele, eu sou uma serva do Senhor, mas um dia também eu já andei, né, fazendo coisas erradas, servia Satanás, fazia vontade do diabo, andava agradando o mundo. Hoje eu sou uma serva do Senhor, hoje eu agrado a Deus. E se teve jeito para mim, tem jeito para você, não vai ter para tua casa, para tua família? Tem, porque Deus liberta. Basta a gente não desistir dos nossos, basta a gente perseverar. Vai ter alguém que vai olhar para um dos teus e não vai reconhecer o que Deus fez. Vai ter alguém que vai olhar, alguém que julgou para o teu familiar, dizendo que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que aquele já estava perdido. E Deus vai levantar, vai curar, vai salvar. E alguém que julgou vai olhar e vai dizer que não acredita no que Deus fez, mas Deus vai fazer. E vai deixar com aqueles que julgaram. Veja como é que ele faz, como é que ele trabalha. Glória a Deus. Glória a Deus. É tudo para a glória de Deus, minha irmã. A palavra nesta noite é uma palavra forte. Deus nesta noite está falando para nós. Teve jeito para nós, tem jeito para aqueles que a gente declara no nome de Jesus, daqueles que a gente persevera com Deus para a salvação, para a libertação. Tem jeito para aqueles ainda, né, que tá lá nas trevas, que não quer largar as coisas do mundo, não quer largar de fazer a vontade do diabo. Tem jeito, porque quando Deus entra na situação, Deus liberta, Deus transforma. Glória a Deus por mais uma palavra. Eu hoje sirvo a Deus pela misericórdia, por amor a Ele, por Ele ter me tirado, né, de fazer a vontade do mundo, de agradar o mundo. Hoje eu agrado só meu Deus, hoje eu faço só a vontade dEle. Para uma pessoa que fumava, minha irmã, eu fumava uma carteira de cigarro por dia, Deus me libertou. Eu e meu esposo, a gente bebia 1 litro de conhaque em um dia, fazendo farra, eu e ele dentro de casa. Deus nos libertou, e mais coisas que Deus tirou de nós. Somos libertos, né? Sentimos abandono de algumas pessoas, rejeição de algumas pessoas. Algumas pessoas olharam para nós, a gente ouviu. Eu mesmo ouvi de perto alguém falar para mim, essa daí não vai ter jeito, essa daí não vai dar para que presta, essa daí não vai dar para nada que presta. Hoje eu estou aqui contando o testemunho, glorificando a meu Deus pelo que Ele fez na minha vida e na minha casa. Então assim será você, minha irmã. Você vai contar o teu testemunho, você vai glorificar o nome de Deus, naquilo que Deus fez, vai fazer na tua casa e na tua família. Creia na palavra desta noite, porque o Senhor veio para confundir aqueles que são
Deus veio para confundir aqueles que se acham demais, aqueles que se acham demais, aqueles que acham que sabe tudo e não sabe nada. Aqueles que olham para aquele que não pode, aquele que não tem, rejeita. É esses que Deus vai levantar, vai confundir aqueles que acham que tem, aqueles que acham que sabe. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para esses aqui. Jesus veio para os doentes. Então, minha irmã, meu irmão, se tu vê alguém em uma situação dessa, vulnerável, uma situação de rua, uma situação difícil, de necessidade, não julgue. Vá lá, dê a palavra, vá lá, fala de Deus. Porque se teve jeito para você, tem para ele. Se teve jeito para tua casa, tem jeito para tua família. Vai ter jeito também para aquele que a gente olha e não dá nada. Mas Deus ali está cuidando. Tem gente, minha irmã, meu irmão, que está na rua, que mora na rua, que tem promessas de Deus, tem plano de Deus. Deus tem obra na vida daquela pessoa. E muitas vezes a gente olha, aponta, nosso olhar julga, a nossa mente julga, nosso olhar condena, mas a gente não sabe que aquela pessoa ali tem promessa de Deus, tem vida ali, que Deus vai resgatar ali, que Deus tem cuidado ali daquela pessoa. Por isso que a gente não deve julgar, né? Glória a Deus. Tem pessoas que Deus, tem pessoas aqui nesta live que Deus transformou, que Deus tem bênção para derramar. E muitos olharam para ele, julgaram, chamava de maluco, dizia que não dava nada. Ah, esse menino não é muito certo não. Ah, esse menino tem um parafuso, tem um parafuso a menos. E é um servo de Deus, é um escolhido do Senhor, é promessa de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso olho, o nosso julgamento com as pessoas. Porque Deus não olha para ninguém acusando, nem julgando. Deus olha com um olhar de misericórdia. Deus quer salvar todos. Deus não quer perder ninguém. Amém? Assim somos nós, servos de Deus. Temos que olhar para o próximo com o olhar de Deus, com bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Para que a gente venha trazer para Jesus essas almas que estão lá achando que não é ninguém, achando que não pode nada, achando que não significa nada ali, que já a esperança ali já morreu, a fé já morreu, mas são esses que Deus quer resgatar. Glória a Deus por mais uma palavra. Que Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Que você, minha irmã, que está perseverando com os teus, não desista, porque tem salvação para a tua casa, tem libertação para a tua família. Continue confiando em Deus, que Deus é poderoso para fazer. Jesus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.